Nilópolis. Nilópolis homenageia um dos presidentes do Brasil, Nilo Peçanha. Conhecida no passado como Fazenda São Mateus, uma grande extensão de terra pertencente a uma única família. No início do século XVII, rapidamente foi transformado em engenho, produtor de açúcar e aguardente. Na época, foi de grande importância para o desenvolvimento da então capitania de São Vicente, a qual pertencia como uma sesmaria, juntamente com Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Pouco mais de 2 séculos depois, com a chegada da ferrovia Pedro II, dirigindo-se a Queimados, e com o aparecimento do surto de cólera, que mata parte da população de escravos e nativos que existia na fazenda, o local agora pertencente ao Barão de Mesquita acaba sendo gradualmente abandonado. No início do século XX, a fazenda foi dividida em lotes para venda. Em um dos anúncios divulgados em jornais impressos, acaba chamando a atenção do coronel Júlio de Abreu. O coronel compra vários lotes e, em seguida, consegue trazer amigos e familiares para fixar residência. No dia 6 de setembro de 1914, é fundado o distrito de Engenheiro Neiva. Integrante como um dos distritos de Iguaçu, e depois de alguns nomes que recebera, em 1º de janeiro de 1921, passa a se chamar Nilópolis, homenagem ao benfeitor e presidente Nilo Peçanha. Foi por meio dele que a cidade começou a receber o chamado progresso. Obras, iluminação pública, escolas, ligação de água, entre outras coisas. Em 1947, é desmembrada do município de Nova Iguaçu e se emancipa na categoria de cidade. Hoje, Nilópolis possui 10 bairros e um distrito acoplado, Olinda, totalizando 15 bairros. É cortada por 3 rios, o Sarapuí, o Pavuna e o Periperi, todos os 3 poluídos. A cultura de despejar dejetos no rio é uma prática antiga, e de maneira absurda permanece até hoje nos hábitos de alguns moradores nilopolitanos, que não possuem saneamento básico ou qualquer tipo de atenção da defesa civil. Recentemente a prefeitura vem fazendo um trabalho de dragagem nas margens do rio Pavuna, na tentativa de deixar melhor o fluxo da água. Infelizmente, é um esforço de pouca utilidade, já que no verão, época do ano que costuma ter recorrentes chuvas, os rios enchem e a cidade alaga. Sua população chega a ser equiparada à de um bairro na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, oscilando entre 150 a 160 mil habitantes. O problema é que sua massa demográfica aumentou, porém a estrutura do município não acompanhou muito bem essa evolução. Com esse panorama, os moradores do centro e principalmente das periferias, que carecem ainda de serviços básicos, acabam tendo que se habituar a outro tipo de inconveniência, a poluição em níveis elevados. Basta andar alguns minutos pelo centro de Nilópolis para perceber a maneira grosseira de como você é atingido por todos os lados. Não é preciso ser bom observador para isso. Conforme o tempo passa, a população muda a forma de se adaptar ao seu meio e perde, ou até mesmo não cria, um senso crítico quanto a isso. Acostumam-se à conformidade. Desde que seus interesses pessoais estejam mantidos, satisfeitas suas necessidades fisiológicas, nada mais importa, nem mesmo a melhora da sua comunidade e, consequentemente, a melhora da qualidade de vida. Todos os problemas de uma cidade, no quesito poluição, é de responsabilidade de seus moradores, e mais ainda dos seus políticos. Mas o que dizer quando os mesmos tratam dessa forma o lugar que deveriam manter? Por volta de 1,5 milhões de pessoas da Baixada Fluminense
são conduzidas diariamente pelos transportes ferroviário e rodoviário. Milhares de dejetos são deixados pelo caminho. Lixo, jogados pela janela dos comboios, se misturam ao ambiente, incluindo dejetos da própria concessionária que administra as linhas de trem. Na rodoviária encontra-se material de construção utilizado em uma obra pública da prefeitura. Além de outro tipo de acomodações que perderam o sentido de permanecer no local. Para quem não está acostumado, andar pelo centro de Nilópolis pode ser uma espécie de aventura. As ruas são estreitas. É tudo aglomerado. Além do mais, é lixo espalhado pelas pequenas calçadas que disputam espaço com a rua. O mais impressionante é que a população mantém a postura de se adaptar à sujeira que domina o município. E se um dia lá não houver mais coleta de lixo? A principal atividade comercial da cidade é o terceiro setor. Os serviços e comércios dominam de forma devastadora. O comércio de lojas se mistura ao comércio de ambulantes. Com isso, ouve-se desde os gritos de algum ambulante querendo vender sua mercadoria, passando pelos ruídos de caixas de som que ficam expostas nas lojas de eletrodomésticos, até o ronco dos motores de carros, motos e ônibus que passam acelerados. Esses últimos também são os grandes vilões da contaminação atmosférica, fazendo com que a qualidade do ar seja péssima. A cidade é quente devido à sua forma de construção, que facilita a formação de ilhas de calor, e na região central, a poluição do ar faz com que seja mais quente ainda. Os ruídos da cidade são intensos devido à circulação constante de automóveis e trens. São provenientes de lojas, de ambulantes, vendedores de CDs e DVDs, bares com máquinas de músicas, karaokês, máquinas para obras públicas e particulares, carros com mala de som, com caixas de som para servirem de anunciante. Raramente a cidade se cala. Em época de eleições as coisas pioram. Apresentando nosso trabalho sobre poluição urbana, o qual são 5 tipos de poluição. Eu estarei abordando a poluição visual, o qual abrange a questão dos camelódromos, cartazes publicitários, anúncios, pichações, outdoor, a desordem, o descontrole, bagunça e o caos. Esse tipo de poluição está presente de forma mais intensa nos grandes centros urbanos. No entanto, essas propagandas espalhadas pela cidade atuam de forma prejudicial, escondendo a arquitetura original da cidade, gerando cansaço visual e até desencadeando outros tipos de acidentes no trânsito devido ao desvio de atenção dos motoristas e dos pedestres também, além da redução de áreas verdes, reduzindo de forma significativa a qualidade de vida da população urbana. Muitas vezes não percebemos os prejuízos e a agressão causada por esse processo. Até mesmo a própria política com seus panfletos e outdoors espalhados pela cidade. Candidatos querendo ser eleitos, sujando nossa cidade. Políticas públicas devem ser criadas com o objetivo de solucionar o problema da poluição visual, proibindo a excessiva quantidade de anúncios espalhados pela cidade. Determinando que lojas e outros pontos comerciais adequem suas fachadas e aos candidatos que também foquem em suas outras formas de marketing, como revista, jornais, a internet, que hoje está muito presente em nossas vidas, proporcionando um local agradável para a população que transita por esses espaços.
Aos camelódromos, para que seja feita a correção, é preciso uma ordem por parte do prefeito de aluguel do espaço, aumento desse espaço e fiscalização de permissionário. Nesse caso, entidade não legalizada que aluga espaço político para mercadores, para apreensão destes. Então isso são os tipos de poluição visual que nós estivemos abordando aqui, e agora vocês vão estar vendo os outros tipos de poluição através dos meus colegas de turma. Ocorre devido à deposição de forma direta ou indireta no solo de elementos químicos estranhos prejudiciais às formas de vida microbiológica e sua colaboração em relação às interações ecológicas regulares. Existem 3 principais tipos de poluição no solo: queimadas ou desmatamento, aterro sanitário e agrotóxicos. Vou começar falando sobre as queimadas ou desmatamento. Na agricultura, o solo perde nutrientes, mata os organismos que garantem a fertilidade do solo, provoca desequilíbrio ambiental, mata a fauna e a flora presentes, além de colaborar com o aquecimento global, produzindo dióxido de carbono. O aterro sanitário. O acúmulo de lixo a céu aberto produz chorume, um líquido escuro que é altamente tóxico, poluindo o lençol freático, que por sua vez, em muitos casos, acaba poluindo vegetações e reservatórios de água. O lixo, se depositado no leito dos rios, pode provocar assoreamento, enchentes e, consequentemente, deslizamento de encostas. E agora os agrotóxicos. Estes degradam o solo, em alguns casos de forma irreversível, levando ao desequilíbrio biológico e ecológico. Faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Das soluções para os problemas já presentes, a mais recomendada é o isolamento da área enquanto for tratada quimicamente. Com relação ao aterro sanitário, devemos colocar lixos em recipientes próprios para reciclagem de lixos e tratar resíduos industriais. No caso de queimadas e desmatamentos, dar preferência a materiais recicláveis e ecológicos, em caso de aproveitamento da madeira, fazer um maior uso do reflorestamento. Agora eu vou passar para o meu amigo Thiago, que vai falar sobre outro tipo de poluição. Pois bem, eu vou falar sobre o tipo de poluição atmosférica. A poluição do ar é um problema antigo, mas que vem se proliferando ao longo do tempo. Podemos dizer que existe poluição quando o ar contém uma ou mais substâncias químicas em concentração suficiente para causar danos aos seres vivos e até imateriais, como por exemplo, bronquite, asma e uma série de outras doenças. Em cidades como São Paulo, em que a frota de carros representa em torno de 25% da frota nacional, pessoas vêm perdendo o hábito de andar. A cidade que antes tinha velocidade, agora anda em marcha lenta, por causa da alta concentração da circulação de carros. Cada vez que o carro sai do lugar, é uma rajada de veneno que vai para o ar. Imagine centenas fazendo isso a cada segundo. O tempo se perde e leva com ele a saúde. Para carregar toda essa sujeira, seriam necessários 500 caminhões médios por dia. Para limpar uma vez por mês, seriam necessários 15 mil caminhões com 150 mil toneladas de gases. São encontrados no ar monóxido de carbono, que é o gás mais poluente, não tem cor, cheiro nem gosto, produzido por carros movidos a derivados do petróleo. Provoca tontura, mal-estar e pode levar à morte. Também são encontrados dióxido de enxofre, que pode danificar os pulmões e, em contato com a água, forma um ácido sulfúrico, que é o responsável pela chuva ácida. Também pode ser encontrado chumbo, metal pesado jogado na atmosfera em forma de pequenas partículas, usado na gasolina para aumentar a octanagem, vem sendo substituído pelo álcool na gasolina. Provoca um envenenamento lento, degenera o sistema nervoso central, causando doenças nos ossos. Eu vou falar sobre a poluição sonora. O som é medido pela pressão que ele exerce no sistema auditivo humano, na medida em que a pressão provoca danos à saúde humana, comportamentais ou físicos. Ela deve ser tratada como poluição. Para não causar prejuízos no ser humano, um som deve alcançar no máximo 50 decibéis. No mês de fevereiro, em um bairro X, tivemos 230 notificações, entre elas 54 em bares e restaurantes, 10 em lojas e eventos, 57 em residências e 81 de veículos autuados. Na área
comercial é trabalhada com 60 decibéis. Na área residencial, no período noturno, 45 a 50. E na área industrial, 70 decibéis. A partir desses 50 decibéis, os efeitos já começam a ser sentidos. Alguns sintomas podem ocorrer a curto prazo, outros levam anos para serem notados. Nos seres humanos, os sintomas podem provocar zumbido, tontura, insônia, estresse, depressão, dores de cabeça, aumento da contração muscular, perda da audição, entre outros danos, como afirmam especialistas. Quando nos expomos a um período intenso, a um período longo, os efeitos surgem mais rapidamente. As vibrações produzidas por motores de avião provocam a mudança de postura das aves e a diminuição de sua produtividade, ocasionando assim não somente efeitos nocivos aos seres humanos. A população já está consciente disso. As empresas já têm um trabalho preventivo, então cabe a cada um evitar a exposição, lembrar sempre de usar os abafadores apropriados quando necessário e corretamente. Já existem leis também e para denunciar basta ligar para um fiscal que ele vai verificar se o som está adequado nos padrões permitidos. Caso não esteja, o proprietário será enquadrado e devidamente multado. Nas ruas, deve-se evitar acelerar os carros e o uso de buzinas. Em áreas residenciais, acredita-se que os corredores de ônibus devem ser retirados. Em casa, não usar excessivamente aparelhos de amplificação eletrônica e para aqueles ruídos que dependem de gosto musical. Utilizar da política da boa vizinhança. Muitos se perguntam o porquê a poluição da água acaba tão rápido quanto a da aquática. Além de ser um veneno, os poluentes impedem a passagem de luz e também, com o tempo, lodos, vagens e algas, entre outros consumidores de oxigênio, vão surgindo com a presença dessa sujeira, passando assim a competir com peixes e outros seres dependentes desse elemento até a sua escassez. Ela é utilizada para o abastecimento humano, com higiene e limpeza, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, recreação e preservação da flora e da fauna. Cada um de nós por dia gasta cerca de 400 litros de água. Somente 50 litros são absorvidos pela terra ou se evaporam e voltam para o ar. A maioria dos esgotos são despejados diretamente nos rios, o que está errado. O certo seria o esgoto ser levado até uma estação de tratamento para ser purificado antes de ser despejado nos mares. Por enquanto, mesmo as regiões mais desenvolvidas do Brasil tratam apenas cerca de 2/10 dos seus esgotos. Os canalhas apresentam. A estratégia para ser eleito é rústica, primitiva e simples. Basta você propagar cartazes e vários panfletos com sua foto. Provavelmente acompanhado de outro colega já eleito e com seu número de candidatura. Pronto, está lançada a sua sorte. Onde não puder chegar com os panfletos, envie carros de som. Ondas tridimensionais dessa grandeza dificilmente costumam falhar, e o seu jingle, incrivelmente repetitivo, criativo e incontrolável, não falhará em deixar seu eleitorado viciado nele. 25, 111, vamos eleger Lindolfo Pires, Lindolfo Pires, Lindolfo Pires, Pires, eu voto no Lindolfo Pires. Boa noite, meu nome é Joe, venho por meio deste vídeo pedir o seu apoio. Sou aluno do IFRJ
da turma de gestão de produção industrial. Estou sofrendo grande pressão nesse semestre. Essa greve tumultuou tudo. Não estamos aguentando isso. Minha vida virou um caos. Resolvi me candidatar a prefeito dessa cidade. Vou mudar essa instituição. Vou virar esse curso e virar engenharia. Quero contar com o seu apoio. Quero acabar com essa poluição que existe por aqui, com esses assaltos aqui em torno da nossa faculdade. Meu número é 157171. Boa noite. Boa noite. Gacha! O celular na mão ainda dormir, cara. Até um tempo pra ele. Não coloca o celular na mão, não, cara. Ou tá no bolso, ou tá na casa. Poder passar música, né? A gente, a hora que o povo tava dormindo lá, eu falei, Mas precisa passar. vou passar essa música. Sonhando, tá ligado? Sonhando que eu queria passar essa música. Se eu abrir o olho pra passar a música, eu vou perder o som. Aí deixa eu colocar a música. Aí faz uma tabela de notas. Engenharia ambiental 10, meteorologia 0,1.